Logo depois da tragédia do dia 12 de janeiro, os municípios da região serrana receberam uma enxurrada de solidariedade. Centenas de toneladas de alimentos, roupas, água, medicamentos e todo tipo de ajuda subiram a serra em carretas e caminhões. O que foi feito com os donativos? Será que a quantidade de doações ainda é suficiente para atender a todos que precisam? Para responder essas perguntas, nossa equipe foi até o estacionamento da Igreja de Santo Antônio, no bairro do Alto, cedido à Cruz Vermelha pela paróquia, depois de um desentendimento que fez com que a Prefeitura de Teresópolis e a Cruz Vermelha trabalhassem de forma independente para ajudar os desabrigados da tragédia. No estacionamento improvisado como depósito, a organização é total. Todos os dias, os donativos recebidos de todas as partes do Brasil e até do exterior são enviados para quem precisa. Eu posso te afirmar que a Cruz Vermelha, nesse período todo, já recebeu algo em torno de 250 toneladas no geral, só não incluindo as roupas. Roupas eu não tive como mensurar, mas algo em torno de 20 a 30 toneladas. Em situações como as que aconteceram no último dia 12, é comum a Cruz Vermelha, em qualquer parte do mundo, trabalhar em conjunto com as autoridades públicas para organizar o recebimento e a distribuição dos donativos para os necessitados. Em Teresópolis, isso chegou a acontecer nos primeiros dias após a catástrofe, mas segundo Herculano Abraão, um desentendimento com a Prefeitura fez a Cruz Vermelha organizar um trabalho totalmente independente ao desenvolvido pelo município. A Prefeitura tomou uma atitude um pouco agressiva, tomou uma atitude um pouco beligerante, mas que acabou sendo contornada, acabou sendo apaziguada, até mesmo por uma retratação que veio do próprio prefeito municipal. Reconheceu que realmente houve um mal-entendido, houve um desencontro de informações, uma atitude um pouco contundente demais. Só que isso já está superado, já estamos trabalhando de forma independente e harmoniosa. Em meio a toneladas de donativos, alguns gestos emocionaram o presidente da Cruz Vermelha em Teresópolis. Chegou um lote de giz de cera para uso infantil, aquilo que todo mundo usava quando era criança, né? Eu não lembro de onde veio, se não me engano veio de Santa Catarina. Uma menina, a menininha que mandou, fez questão de, atrás de cada caixinha, botar um bilhete. Que esse giz de cera faça você mais feliz, e assinou o nomezinho dela. Sobre as críticas de que os donativos, tanto da Cruz Vermelha quanto os arrecadados pela Prefeitura, estariam sendo distribuídos até para pessoas que não foram afetadas diretamente pela tragédia, veja o que Herculano tem a dizer. O problema é que nós aqui não temos como fiscalizar a distribuição dos alimentos que saem do nosso depósito. Nós fazemos uma demanda direcionada, as instituições que são cadastradas nos pedem. Discriminando quantidade, número de pessoas a atender, por quanto tempo. Ou as nossas equipes de campo trazem as informações e nós mandamos para aqueles locais carentes. Ora, infelizmente eu não tenho pessoal, somos todos voluntários, para fiscalizar essa entrega. Então, a pessoa que vem pegar, as instituições que vêm pegar, assinam o que estão retirando e cabe a elas distribuir de forma honesta e fidedigna. Apesar das toneladas de donativos que chegaram, a quantidade de doações vem diminuindo com o passar do tempo. Uma dúvida que todos têm é até quando vão durar os estoques da Cruz Vermelha. Os donativos diminuíram, as doações diminuíram, o que é normal, é praxe nesse tipo de situação. Depois de 2 semanas começa a cair bem. O que a gente tem aqui de estoque, a gente consegue administrar por mais um mês. O presidente da Cruz Vermelha em Teresópolis acabou se envolvendo num outro episódio que quase lhe custou a vida. O helicóptero do exército em que ele estava caiu no mercado do produtor rural de Conquista, em Nova Friburgo, durante um voo de reconhecimento. Então agora tem 2 aniversários. O que eu já fazia em fevereiro, quando eu nasci realmente, e esse que foi 20 de janeiro, que agora é o meu 2º aniversário. Sobrevivi, graças a Deus estou aqui, e a interpretação que eu tenho é que ainda tenho muita coisa para fazer por aí.
Outro desdobramento relacionado à tragédia do dia 12 de janeiro, que teve grande repercussão na cidade, foi um manifesto assinado por 23 entidades que faziam parte da comissão encarregada de acompanhar a destinação dos recursos do Fundo Especial de Combate à Situação de Emergência e Calamidade em Teresópolis. No manifesto, essas 23 entidades não concordaram com um decreto da Prefeitura de Teresópolis que determinou que elas poderiam apenas acompanhar, sem direito a voto, as decisões sobre a aplicação dos recursos. Por conta disso, as entidades se recusaram a participar do fundo. Uma das entidades que assinaram o manifesto foi o movimento Nossa Teresópolis. A secretária executiva do movimento, Rita Teles, conversou com a nossa equipe sobre a decisão do grupo. Não foi pura e simplesmente a não queremos. Nós tentamos algumas conversas, algumas negociações no sentido de que as entidades, né, constante desse comitê tivesse voz e voto, tivesse ação e não simplesmente o acompanhamento. Acompanhar, a gente acompanha pela internet, a gente acompanha pelo jornal. Não precisaria todo esse desgaste de estar lá dentro, de fazer parte do comitê. E não conseguimos a alteração no decreto, como foi solicitado. Aliás, fomos surpreendidos, né, porque antes mesmo da primeira reunião, no dia que chegamos para a primeira reunião, o decreto já estava publicado em Diário Oficial. Então, esses foram os motivos que levaram as entidades representantes a declinarem do convite e a publicar o manifesto para dar ciência à população. Porque não rompemos com o poder público, recusamos apenas a participação do comitê. Não viramos as costas para a sociedade, muito pelo contrário. Vamos trabalhar muito, estamos trabalhando muito para ajudar, para contribuir a melhorar ou minimizar toda essa situação. Entre os fatores que mais pesaram na decisão das entidades estão o fato de já terem sido apontados indícios de irregularidades na contratação de pelo menos uma das empresas contratadas sem licitação pela Prefeitura para executar atividades emergenciais. O que nós pretendíamos, né, todas as entidades, era estar mais atuante, era participar mais. Né? A fiscalização tem os órgãos que vão fazer a devida fiscalização. Achamos estranhas algumas contratações tão rápidas, quer dizer, urgência para a contratação existe, tinha que ser rápida mesmo. Mas essas empresas que foram contratadas, a gente não aceitou assim de pronto o porquê de serem essas empresas. Agora, a gente não pode afirmar nada, porque isso daí tem o CGU, o TCU, o Ministério Público, que vão fazer o trabalho deles. Um dos argumentos usados pelo prefeito Jorge Mário para publicar o decreto que causou descontentamento entre as entidades mais importantes do município é que o prefeito não abre mão de ser dele a decisão de onde aplicar o dinheiro, porque ele precisaria de agilidade para tomar decisões rápidas em situações de emergência. Em momento nenhum queríamos tirar a prerrogativa do prefeito, que é de gestão. Aí ele foi eleito para isso. A ele compete gerir a cidade. Né? Mas poderíamos colaborar. E quanto a engessar, é óbvio que não queríamos aí deliberar, olha, vai comprar uma tábua para ajudar a fazer uma ponte para transporte. Claro que não. Mas contratações de grande vulto, nós poderíamos colaborar, nós poderíamos ajudar. As contratações agora não são tão emergenciais que a gente não possa parar aí numa reunião e discutir, debater. Mas será que sair do grupo que fiscalizará a aplicação dos recursos destinados a obras de recuperação da cidade depois da tragédia não deixa ainda mais livres as pessoas que poderiam desviar esse dinheiro para outros fins? Todas as entidades participativas, né, atuantes e que foram convidadas e declinaram desse convite, elas vão continuar trabalhando. Né? A gente continua fazendo exatamente tudo o que a gente se propôs a fazer lá. Não tenha dúvida nenhuma,
passo a passo, vai ser acompanhado, e não só na parte de fiscalização, né? As entidades estão dispostas a abrir várias e diferentes frentes de trabalho necessárias e contribuir. A gente quer recuperar o que foi perdido na cidade e mais, a gente quer traçar uma linha de futuro, mas de um futuro bem diferente e muito melhor. Na opinião do movimento Nossa Teresópolis e das outras entidades, quais deveriam ser as prioridades para aplicar os recursos? Desobstruir mesmo, dar acesso para que o socorro, o atendimento a essas famílias cheguem, trabalhar o emocional dessas pessoas é muito importante e começar a reerguer os locais que foram mais prejudicados, mais danificados, sem deixar que o restante da população, que não foi diretamente atingido, sofra as consequências. Porque hoje, infelizmente, as pessoas não querem vir à cidade, porque na concepção de quem não está aqui, a cidade acabou. E nós dependemos do comércio, do turismo. Então, quem não foi vítima direta dessa tragédia está começando a sofrer indiretamente as causas, as consequências. A causa foi a chuva, as consequências são muitas. Então, uma campanha, uma boa, bela campanha para fora da cidade, veicular na grande imprensa nacional, mostrar que a nossa cidade está de pé, o nosso comércio está de pé, os pontos turísticos continuam no lugar. Agora precisamos fazer uma campanha de levante, né? Uma coisa para erguer o moral de toda a população. Hoje o 30 Minutos mostrou como Teresópolis está reagindo à maior tragédia de sua história. Eu sou o Rolf Danziger. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E lembre-se, se você não conseguiu assistir ao nosso programa desde o início, basta acessar o nosso portal na internet, www.forpresscomunicações.com.br. Ou então vá até o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/user/forpresscomunicações. Você também pode ficar por dentro de tudo o que acontece nos nossos programas através das principais redes sociais na internet, Orkut, Facebook ou Twitter. É a Forpress Comunicações sempre inovando para levar informação de qualidade para você. A gente se vê. Tchau!